Bom dia, meu povo querido. Estamos entrando já em conexão, esperando todas as pessoas que vão nos acompanhar para não estarem conosco nessa Eucaristia. Quero que você vá colocando aí a sua intenção. Por quem você gostaria hoje de rezar? Por qual situação hoje você gostaria de rezar? Por enquanto nós vamos deixar os comentários abertos para que vocês tenham condições de colocar. Inclusive essa semana eu tive uma situação aqui no Instagram que uma menina havia comentado que a avó havia morrido, que além deles não terem tido condições de se despedirem por causa da doença, da pandemia, eles não tiveram também condições de celebrar a missa. Então nós queremos colocar a intenção dessa senhora. Eu não tive acesso ao nome dela, a menina só fez o comentário, mas não colocou o nome. Então eu quero, de maneira especial, rezar por todos os que faleceram nessa semana. Se você teve algum familiar que faleceu nessa semana, coloque aqui. Nós queremos rezar por ele, queremos rezar pela sua família, queremos rezar por todas as pessoas que hoje estão necessitadas, por todos que estão doentes, por todas as necessidades. São muitas que nós temos no nosso coração. Eu tenho falado isso, vamos rezar pelos profissionais da saúde, pelas pessoas que estão à frente, rezar pelos nossos políticos, né? Pedir a Deus que coloque entendimento, sabedoria no coração deles, para que eles se unam neste momento, não em torno da corrupção, para se defenderem, não, mas para defenderem as necessidades do povo, que são muitas. Queremos pedir por todas as pessoas que estão tristes, angustiadas, deprimidas. A gente sabe que o resultado do confinamento no coração de muita gente é a angústia, é a tristeza, é a solidão. Então nós queremos pedir que hoje Deus venha trazer um bálsamo, derramar sobre os nossos corações um bálsamo. Hoje eu estava falando no convite que eu fiz nos stories, que a oração ela tem um poder de harmonizar o nosso coração. Ela tem um poder enorme de colocar o nosso coração em sintonia, em harmonia, porque a oração atinge o nosso pensamento e o nosso coração. É essa integração que nós precisamos fazer. Nós precisamos rezar de maneira que a nossa oração tenha um poder de purificar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Rezar de maneira muito especial pelos que pesquisam um medicamento para a doença e também pelos que pesquisam uma vacina para trazermos uma solução definitiva para este mal silencioso que tem feito tanto sofrimento, tem provocado tanta dor, tanto sofrimento em tantas pessoas. Una-se a nós, você com a sua família, nosso amigo Luciano Huck. Obrigado, Luciano, pela sua presença, a sua família, a Veridiana Rocha, sempre conosco também, a Giselda Beatriz, a Milena Clopes, a Bárbara, minha amiga lá de São Bento do Sul. Muito obrigado a todos vocês que estão entrando em comunhão com a gente neste momento. E vamos pedir que este momento de prece possa fazer bem ao coração do nosso Brasil. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e o amor de Deus, a ternura de seu Filho Jesus e a santidade do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. Queremos pedir hoje de maneira especial
Que Deus venha derramar sobre o nosso coração o entendimento. Eu sei que às vezes um resultado da perturbação emocional em nós é a nossa incapacidade de reconhecer o que precisa ser modificado. Você pode observar que toda vez que nós estamos emocionalmente perturbados, nós perdemos muita capacidade de perceber o que nos faz mal. Aliás, é até uma consequência do pecado em nós, né? Parece que tudo vai ficando mais volumoso. Quanto mais a gente peca, quanto menos condições a gente tem de sair do pecado, mais o pecado vai construindo as suas moradas dentro de nós. E as moradas do pecado, elas nos deshabitam. Ela faz um efeito contrário. Nós habitamos o pecado, mas ele tem o poder de nos expulsar de nós. A gente sabe que na psicologia, terapia é um processo de reintegração do ser humano consigo mesmo. É o primeiro passo da terapia. Uma boa terapia vai nos deixar mais integrados em nós. O que é ser integrado? É você ter consciência das suas fragilidades, das suas possibilidades, e você saber articular, você saber lidar bem com você. Para isso que a gente faz terapia. Os psicólogos, os psiquiatras, eles são especialistas de, por meio de uma conversa ou até uma medicação, que às vezes falta a química do bem-estar em nós, que nos prejudica em lidar com a gente. Então, esses profissionais, o padre, o pastor, os líderes religiosos, quantos já conseguiram trazer harmonia ao seu coração? Por quê? Eles modificaram a maneira como você pensava e como você sentia. Eles lhe ajudaram, por meio da palavra, expulsar ou destruir as habitações que você construiu para aquilo que no seu comportamento é pecaminoso. O que é pecado, minha gente? Nós falamos tanto disso e às vezes entendemos tão pouco. O pecado é toda e qualquer atitude, todo e qualquer pensamento, palavra que possa criar uma indisposição entre nós e Deus. E como é que eu identifico isso? Porque às vezes nós pensamos Deus separados de nós, e não é bem assim. Você tem que pensar Deus sendo o mais íntimo dos mais íntimos dos mais íntimos em você. Então tudo aquilo que provoca uma divisão entre você e você, naturalmente atinge o coração de Deus. Porque Deus fica ofuscado dentro de você. Então o meu ciúme, se eu tenho um ciúme que me prejudica nos meus relacionamentos, tem ciúme dos meus filhos, tem ciúme dos meus amigos, do meu esposo, da minha esposa, do namorado, da namorada, toda relação ciumenta, ela pode ser uma relação pecaminosa. Por quê? Porque ela nos priva de viver o bom do relacionamento. Nós sabemos, por A mais B, que onde há ciúme não há paz. A pessoa não fica tranquila. Ela está o tempo todo ali querendo descobrir o que o outro está fazendo, com quem o outro está. A gente fica investigando por onde puder. E isso não é paz. O bom do relacionamento é quando você estabelece uma relação de confiança. Eu sempre tive isso com a minha mãe, por exemplo. Nunca observei na minha mãe um ciúme de mim. Desde menininho. E eu acho bonito que ela tem uma generosidade muito grande que a faz sentir-se feliz toda vez que ela vê que alguém me ama e cuida de mim. Diferente de algumas mães que têm um verdadeiro pavor de pensar que alguém possa fazer pelo filho o que ela não está fazendo. Isso é egoísmo, por isso é pecado. O meu ciúme pode me fazer ser uma pessoa egoísta, porque ao invés de me alegrar com o que o outro está recebendo, porque não sou eu que estou dando, aí não presta, não é bom, começo por defeito, começo a achincalhar aquela pessoa, só porque ela está fazendo por alguém que eu amo o que naquele momento eu não posso. Ou até mesmo porque naquele momento eu não estou presente. Então veja como o pecado pode ser fonte de pecado, ou melhor, veja como o ciúme pode ser fonte de pecado,
porque ele pode nos fazer assumir posturas egoístas. Eu tenho ciúme dos meus amigos, então eu fico chateadíssimo quando eu sei que ele está com outras pessoas que não é comigo. Então significa que eu não tenho um amor o suficientemente grande por aquela pessoa a ponto de me alegrar com as alegrias dela. Que bom que ela está tendo outros amigos além de mim. Que bom que ela está sabendo comemorar a vida com outras pessoas e eu continuo tendo o meu lugar. Então, por causa do ciúme, a gente constrói uma morada de pecado, que é o egoísmo. O ciúme em si, ele nem é pecaminoso, né? Se você for pensar. Ciúme é uma reação imediata que nós podemos ter, que é fruto da nossa insegurança, do nosso medo, que pode nos colocar em insegurança em relação àquela pessoa. Mas isso pode virar pecado. De repente eu tenho ciúme do meu amigo com aquela outra pessoa. O que eu vou fazer? Vou diabolizar aquela outra pessoa para eu me sentir confortável com o ciúme que eu tenho, para eu achar que eu tenho razão. Eu vou começar a colocar aquela pessoa numa perspectiva diabólica. Porque eu tenho ciúme do meu amigo, então eu vou diabolizar os outros amigos dele, inventar histórias, dizer que aquela pessoa fez isso, fez aquilo. Tudo porque nós queremos arrancar aquele amigo nosso daquela nova amizade. Isso é muito comum em mães que começam a colocar 1000 defeitos nos genros ou nas noras que os meninos e as meninas começam a namorar. Porque nós ficamos inseguros, temos medo de perder os nossos filhos. Então, esse pecado, ele começa assim, de um sentimento natural em nós, que se a gente não cuida, vira pecado. A inveja, num primeiro momento, o movimento da inveja em nós ainda não é pecado, porque ele é natural. O ser humano é mesquinho, nós não temos como retirar esse espinho da nossa carne. Às vezes nós temos inveja das alegrias dos outros. Mas se eu der alimento a essa inveja, isso se transforma em pecado. Santo Agostinho tinha uma expressão muito simples e bonita, poética, para nos ajudar a entender quando é que um comportamento humano se transforma em pecado. Ele fala assim: eu não tenho como impedir que os passarinhos sobrevoem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninho. Quando eu tenho um pensamento que é uma fronteira com o pecado, eu sei exatamente. Eu sei exatamente quais são os meus pensamentos que fazem fronteira com o pecado. Eu sei exatamente quais são os meus sentimentos que fazem fronteira com o pecado. Sentir ainda não é pecado. Agora, alimentar o sentimento é pecado. Quando você tem aquele movimento e você o corta pela raiz, você não permitiu erigir dentro de você as moradias do pecado. E eu falava aqui no início, quanto mais moradias para o pecado nós construímos, mais desabitados a gente fica, mais desalojados a gente fica, porque onde o pecado cresce, nós ficamos expulsos, porque a nossa verdade, a verdade mais genuína de cada um de nós, que é aquela que Deus criou, que Deus deixou em mim, que Deus deixou em você, ela perde a sua força quando o pecado cria a sua moradia dentro de nós. Então, quando eu estou movido pelos meus ciúmes, pela minha inveja, pela minha arrogância, pela minha mentira, eu estou erigindo cada vez mais as edificações do pecado dentro de mim. E aí, naturalmente, eu fico sem lugar. Eu fico vivendo fora, como se eu fosse um maltrapilho indigente, que é aquele que está sempre fora de si. Ele nunca está no centro das suas decisões. Ele está sempre sendo igual aqueles bonecos de posto que vão e vêm de acordo com o movimento do vento. O pecado retira a nossa personalidade. Ele fragiliza a nossa inteireza. E toda vez que nós estamos fragilizados na nossa inteireza, nós somos menos capazes de decidir pelo que é melhor. Você acha que é simples decidir pelo melhor? Você acha que é simples decidir e fazer a melhor escolha sempre? Não é não.
Porque não é da noite para o dia que nós ficamos capacitados para as escolhas mais felizes. Escolhas benéficas, escolhas que nos farão ficar melhores como pessoas. Quantas vezes você encontra pessoas presas em relacionamentos doentios que não conseguem terminar nunca, mesmo apanhando, mesmo tendo violência doméstica, mesmo tendo violência moral? A pessoa sabe que aquela outra está fazendo mal. E por que não consegue decidir? Porque a liberdade interior já foi embora há muito tempo. Ela não está tendo condições de decidir o melhor para si. Porque ela já construiu tantas edificações pecaminosas que ela já está vivendo numa indigência moral. A dignidade está ferida. E o pecado, minha gente, é todo e qualquer comportamento, palavra, pensamento, sentimento que nos expulsa de nós. Que você não continua sendo bom. Não, continuar sendo bom na essência, você continua. O ser humano é bom em qualquer situação, mesmo quando ele é criminoso. O problema é que no momento que ele está cometendo o crime, ele está esquecido da sua bondade. Não é que a bondade fez as malas e foi embora. Não. Lá na sua essência ele é bom. Ele é bom. O problema é que o que nós nos tornamos é igual ao psicopata. Por que um psicopata se torna psicopata? Por causa da vida, dos muitos traumas que ele foi enfrentando. Nós não somos esses traumas, mas os traumas podem ser tão grandiosos dentro de nós que eles vão ofuscando a nossa verdadeira essência. E aí, quando nós estamos ofuscados na nossa verdadeira essência, a gente se transforma em qualquer outra coisa, menos em nós mesmos. Hoje nós queremos pedir, você reconhecendo aí, o que no seu pensamento, no seu sentimento, nas suas palavras e nas suas ações, você pratica? Quais são as práticas que você tem nessas 4 dimensões que são desfavoráveis à sua essência, à sua verdade? Aquilo que em você é água pura. Todos nós somos, em essência, uma fonte de água pura, porque somos criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus. Mas de repente, no caminho da nossa fonte, nós vamos sendo poluídos, assim como os nossos rios também são poluídos à medida que caminham, que vivem os seus percursos, recebem afluentes doentes, águas sujas, recebem poluições o tempo todo. Nós estamos recebendo a poluição emocional do outro, nós estamos recebendo as águas sujas do outro, nós estamos aprendendo a ficar ciumentos. Por quê? Porque nos negaram amor no momento que a gente precisava ser amado. Ou você acha que o ciumento é sem motivo? Não é. Em algum momento alguém provocou nele a fonte do ciúme. Em algum momento nós somos machucados, ou porque fomos abandonados, ou porque ficamos inseguros a vida inteira, e de repente nós já confirmamos que nós podemos, mas ainda assim lá no fundo existe uma fonte de insegurança que a gente ainda não curou, que a gente ainda não maculou, que a gente ainda não transformou. Isso é terapia, minha gente. A terapia nós podemos viver desde os momentos institucionais em que ela se estabelece como uma prática humana, que é no divã, quando você procura um psicoterapeuta, mas a terapia também acontece aqui, na oração, quando a gente mergulha dentro de nós e nós vamos conhecendo a nossa vida, nós vamos conhecendo os motivos do nosso ciúme, da nossa inveja, da nossa mentira, da nossa incapacidade de sermos fiéis, da nossa falta de perseverança. Em algum momento nos faltou o estímulo para a gente se desenvolver. Em algum momento alguém nos machucou terrivelmente, e machucados terrivelmente ficamos traumatizados, e estando traumatizados tivemos uma dificuldade enorme de restabelecer com a vida um novo compromisso. Tivemos uma dificuldade enorme de fazer florescer o bom ser humano que Deus criou em nós. E aí vamos nos transformando num mulambo, num trapo qualquer, num rio poluído, que por onde a gente passa, a gente deixa doenças e insatisfações. É bacana você se perceber como um rio,
Como são as águas do seu rio? De tudo isso que a gente falou aqui, do ciúme, da maldade, da mentira, da infidelidade, quais são as águas que já lhe poluíram um dia, a ponto de lhe fazer se tornar temporariamente, porque você não é definitivo, o pecado não é definitivo em nós. De repente você pode dizer, eu estou ciumento. Não diga, eu sou ciumento, porque quando você diz que você é ciumento, é como se você estabelecesse uma verdade que não pode ser modificada. Pode ser modificada, sim. Todos nós podemos ser curados. Não há nada no nosso comportamento, no nosso temperamento, que não possa ser modificado. Essa é a boa notícia. O Evangelho é uma boa nova. Jesus fazia isso o tempo todo. Ele olhava nos olhos das pessoas e sorrindo dizia, pode ser diferente. Não precisa ser do jeito que foi até hoje. Sim, essa é a boa notícia que nós temos que dar. Essa que me faz acordar todos os dias e feliz pela minha missão, porque eu sei que como pregador, como homem do Evangelho, eu tenho a possibilidade de dizer a todos que há ainda o que ser feito. Nós não estamos definitivamente prontos, terminados, acabados. Há muito o que ser feito. Há muita coisa a ser transformada dentro de nós. Você, esse rio, você pode despoluir sim. Você pode interferir naquilo que está sendo derramado nas suas águas. Você tem condições de interferir na sua verdade. Sim, ela não precisa ser definitiva. Há o que ser feito sim. E há uma realidade que você pode fazer agora, uma decisão a ser tomada. Uma forma nova de viver a ser assumida, a ser vivida. Porque o mesmo Deus que passou há tanto tempo transformando e modificando os que ele encontrava pelo caminho, também pode fazer o mesmo por nós agora. Vou colocar uma música para nos ajudar a rezar isso. Enquanto a gente escuta essa música, eu lhe convido a pedir perdão por tudo aquilo que na sua vida, hoje, ainda é pecaminoso, ainda não está purificado.
Se Ele transformou o coração de tanta gente, também pode transformar o meu e o seu. Receba agora o perdão de todos os seus pecados. A missa tem o poder de absorver pecados. E às vezes tudo o que você está precisando é disso, de ter um coração perdoado. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glorifiquemos o Senhor pelas alegrias. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Louvemos ao Senhor. Na beleza do que vemos, Deus nos fala ao coração. Tudo canta, Deus é grande, Deus é bom e Deus é Pai. És teu Filho Jesus Cristo e nos une pelo amor. Louvemos ao Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Louvemos ao Senhor. Oremos. Eu quero de maneira especial rezar pela minha amiga Cristiana Gutierrez, que aniversariou ontem. A Cristiana tem uma importância muito grande na minha vida. Ela entrou na minha história no momento em que uma grande mudança aconteceu e um novo projeto surgiu no meu coração, que é um centro de espiritualidade, e a Cristiana esteve sempre comigo. Quero agradecer pela vida dela. Quero unir a minha intenção à sua. Quero pedir por todas as pessoas que faleceram nesta semana. Eu quero que você diga o nome dos seus familiares agora. Eu não estou ouvindo aqui, mas Deus está. E nós queremos que esta seja a missa de 7º dia de muitos dos nossos familiares. Ou a missa de um mês de quem faleceu, missa de um ano que você não teve condições de celebrar ao longo dessa semana. Tome a liberdade de unir-se ao nosso coração, a este altar, para que as nossas intenções particulares fiquem unidas a todas as intenções universais da Igreja no dia de hoje. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir agora as leituras. E com atenção, você em casa, se você tem a liturgia diária, pode também acompanhar. Se não, é só prestar atenção que nós estaremos aqui, fazendo daqui. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu o Senhor e Cristo a esse Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nosso salmo responsorial: o Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha,
e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes do caminho. Ele me guia no caminho mais seguro pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes e me caminha. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça. O meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes e me caminha. Felicidade e todo bem eu te segui por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes e me caminha. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito bem, isso vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias, atormentado, não ameaçava. Antes, colocava sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, por suas feridas fostes curados. Andais como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo João. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Jesus então continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a vida tenham em abundância. Palavra da nossa salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meu povo querido, hoje o Evangelho é muito especial. Ele fala do pastoreio. Essa história que Jesus contou e os discípulos não entenderam muito bem, pode não fazer muito sentido para nós, porque eu sei que há pessoas que agora estão nos assistindo que nunca viram uma ovelha na vida, não sabem nem o significado dessa história de entrar pela porta da frente,
entrar pela porta do fundo, o que abre a porta da frente para que as ovelhas possam sair é verdadeiramente o pastor, ou melhor, o que entra pela porta da frente, né, para encontrar as ovelhas é o pastor, o que entra pelos fundos é o assaltante. As ovelhas não reconhecem a voz do assaltante. Pode ser que a gente não esteja muito familiarizado com essa linguagem, mas era o que eles conseguiam entender. Aquelas pessoas naquele tempo eram rurais. E as pessoas que escutavam Jesus tinham pouco entendimento. Não eram pessoas letradas. Jesus, a gente precisa lembrar que a palavra dele, no primeiro momento, atingiu os mais simples. Aqueles que não tinham escolaridade nenhuma. É aqueles que nem podiam participar muito da sociedade. Tamanha ignorância. Os primeiros discípulos que Jesus convidou, era todo mundo muito iletrado. A coisa começou a ficar melhor depois de Paulo, que veio todo intelectual, depois da conversão de Paulo. Até houve um grande desentendimento dele com a primeira comunidade, ele e Pedro, o primeiro líder instituído por Jesus. Paulo era teórico, era filósofo, sabia falar de maneira bonita aquilo que antes eles tinham vivido de maneira bonita. Paulo não tinha vivência. Quem tinha a primeira vivência eram os apóstolos. Mas Paulo ajudou a falar, escrever sobre isso, para que pudesse chegar até nós e a gente tivesse um entendimento. Mas nós vamos continuar falando de ovelhas e pastores de uma forma que nós agora entendamos. Todos nós, de alguma forma, já experimentamos a força que uma voz tem dentro de nós. Todos nós, de alguma forma, já experimentamos a força que uma palavra tem na nossa vida de nos chamar para fora, de nos fazer viver, mas também de nos fazer morrer. De entrar dentro de um sepulcro e ficarmos ali sepultados, esquecidos de que a vida está esperando por nós. Todos nós aqui, em algum momento, já experimentamos ouvir essa voz que nos chama. Que, na verdade, não nos chama de fora, ela sempre nos chama de dentro. É interessante, vou falar de uma maneira mais simples para a gente não ficar perdido. Toda vez que você me diz alguma coisa, entre mim e você, há um filtro natural, que é o da minha história. Às vezes você está me dizendo alguma coisa a partir de um sentido que faz todo o sentido para você. Mas quando chega em mim, não repercute, porque não fez sentido para mim. Você fala de uma maneira especial para mim, mas quando aquilo chega, não me toca. Por quê? O filtro da minha história não me permitiu. E o que é o filtro da minha história? Aquilo que nós falamos no início da missa, quando nós fazíamos o ato penitencial. As minhas vivências podem colocar dentro de mim uma incapacidade de perceber o que de bom você está me dizendo. São os meus obstáculos interiores. Às vezes eu posso muito bem interpretar o que você está me dizendo, que é muito bacana, que é muito bom, a partir de uma dúvida que sempre esteve dentro do meu coração, de uma insegurança que não me permite chegar ao que é bom daquilo que você está me dizendo. Porque quando você me fala, em última instância, aquilo que você me fala repercute naquilo que eu me digo quando você me fala. Sim, eu neste momento estou dizendo a você, mas a palavra só vai ter efeito se aquilo que eu estou dizendo encontrar uma repercussão na sua capacidade de dizer a você mesmo. Se engana em pensar que o que você está ouvindo está sendo apenas dito por mim. Sim, quando eu digo alguma coisa que faz sentido para você, a sua alma, que é livre de todo pecado, de todo exagero, de todos os seus excessos, ela grita: é isso mesmo, acorda! Acorda, porque você precisa ouvir isso.
A repercussão daquilo que um padre diz, daquilo que um pastor, daquilo que um amigo, porque um amigo tem tanta autoridade sobre nós. Uma pessoa que nos ama tem tanta autoridade sobre nós quando nos diz alguma coisa. Por que que repercute? Porque você, lá no fundo do seu coração, identificou aquela voz como pastoreira. Essa voz é pastora. O que que significa pastor, gente? É aquele que protege o rebanho. É aquele que produz um estado, uma ambiência de proteção, de carinho, de cuidado. A voz do pastor tem o poder de me acalmar. A voz do pastor tem o poder de me assanhar. Sim, porque, como dizia Padre Zezinho, a paz cristã, ela é sempre inquieta. A voz do outro fala, chega dentro de mim, repercute e eu grito com aquela voz. É isso mesmo. Como se tivesse uma instância dentro de mim que não pode ser segurada quando a verdade chega em nós. Mas por que que em alguns momentos a gente escuta aquilo que faz sentido e a gente não se rende? Porque estávamos com resistência. A gente ainda não estava preparado para aquela verdade. Por mais que a nossa alma tenha gritado, nós ainda não éramos suficientemente livres para acolher o bom da palavra que estava chegando, o bem da palavra que estava chegando em nós. Jesus, bom pastor, será sempre para nós um modelo de paternidade, de maternidade, de amizade, de vínculo matrimonial. Por quê? Jesus, bom pastor, nos recorda que toda vez que nós amamos alguém, nós temos que dedicar a essas pessoas palavras que pastoreiam a alma. Nós precisamos, a partir da nossa autoridade afetiva, dizer o que o outro precisa escutar. É por isso, minha gente, que às vezes os nossos relacionamentos ficam tão capengas, porque a gente foge dos enfrentamentos, a gente foge de dizer o que precisa ser dito. Quantas vezes nos nossos relacionamentos a gente não amadurece, a gente se cansa, a gente termina e poderia ter continuado, poderia ter dado muitos frutos. Por quê? Porque a gente não viveu o exercício da palavra que pastoreia, que é aquela palavra que a gente diz que entra dentro do outro e põe as coisas em ordem. Todo artista costuma ter um assessor. E geralmente, quando a relação é bem construída, o assessor nunca é um bajulador. Porque o artista já tem uma tendência a ser bajulado por onde vai. O bajulador, ele é um perigo para toda pessoa pública. Porque o bajulador pode colocar numa redoma de vidro aquele que ele admira. E essa redoma de vidro é muito frágil, mas aquele que está dentro dela acredita. É claro que um dia ela vai se desfazer e ele vai viver uma infelicidade terrível, mas a bajulação é uma construção silenciosa de uma redoma de vidro em que nós colocamos as pessoas, privando-as de todo o crescimento, de todo amadurecimento. O bom assessor é aquele que tem uma capacidade de colocar-nos na realidade. Isso na vida artística. Todo artista tem um assessor. E dá muito certo quando esse assessor não permite a bajulação entre eles. Você pode até ser muito bajulado pelos outros, mas por mim não. Você vai ouvir a verdade. Isso não é bom. Essa maneira como você está tratando as pessoas não é interessante. Não é justa a forma como você está tratando as pessoas. Nós precisamos de pessoas que nos coloquem no eixo da verdade por meio da palavra, dos enfrentamentos. Tá, mas aí você não é artista, você não tem assessor, mas você tem as pessoas mais próximas. Você tem as pessoas que constroem a sua ambiência afetiva e emocional. Você tem as pessoas que de alguma forma têm autoridade sobre você. A
palavra que pastoreia é aquela que cria os espaços dentro de nós para o nosso crescimento. E às vezes ela é dura. A palavra que pastoreia, ela consola, sim, ela põe no colo, ela abraça, porque o bom assessor também não fica só instigando e chamando para a verdade, não. De vez em quando o cansaço nos abate, é Ele que nos põe no colo. É Ele que nos diz que tudo vai ficar bem. Essa semana eu ainda estava dizendo que existem algumas pessoas que têm um poder enorme de nos fazer sentir isso. Por isso que a gente quer ficar perto delas. É aquela pessoa que parece que ela tem esse dizer nos olhos, tudo vai ficar bem. Existem pessoas que nos desesperam também, o contrário disso. Existem pessoas muito pessimistas, muito negativas. Existem pessoas que derramam rancores em cima de nós. Existem pessoas que têm a desesperança grudada nos olhos. Mas existem outras com um poder enorme de nos fazer pensar e sentir. Tudo vai ficar bem. Por isso que nessa quarentena está sendo tão difícil para algumas pessoas. Eu escrevi sobre isso essa semana, você que me acompanha, leu. A quarentena está colocando uma lente de aumento nos nossos relacionamentos. E ela aumenta aquilo que é ruim, mas aumenta também aquilo que é bom. Muitos relacionamentos estão entrando em crise porque a lente de aumento está colocando um foco naquilo que o dia a dia apressado da gente não nos permitia ver. Mas também a lente de aumento está nos fazendo perceber aquilo que no nosso relacionamento tem sido tão edificante. Você tem tido a oportunidade de perceber melhor os seus filhos? Você tem tido a oportunidade de sentir falta de pessoas que você sabia que eram importantes para você, mas que a distância está colocando uma lente de aumento e você está vendo aquela pessoa com outros olhos? Isso é uma espécie de enfrentamento, porque também no silêncio nos pastoreia. Não é só a palavra que provoca um movimento de transformação dentro de nós. Não, o silêncio do outro também, a ausência do outro pode me pastorear, porque a presença dele é tão forte na minha vida que quando ele se ausenta, essa ausência fala muito ao meu coração. Minha gente, pensar em Jesus, o bom pastor, é a gente pensar em toda e qualquer oportunidade que nós temos de ser atingidos por alguma coisa que foi dita, ou por alguma ausência que se estabeleceu, que tem enorme poder de nos comunicar uma verdade. Eu sei que você o tempo todo está impactado pelo que os outros dizem, mas fique tranquilo, só vai ser importante para você aquilo que o seu coração confirmar. Por que às vezes uma crítica do outro nos dói tanto? Porque ela confirma aquilo que nós sabemos. Por que às vezes a gente fica tão irritado com o que o outro nos disse? Porque a gente sabe que ele tem razão. E às vezes, quando nós temos coragem de assumir isso para nós, a crítica se transforma, ela fica diferente. Preste atenção na repercussão do que o outro está dizendo dentro de você. Seja honesto. Tenha coragem de dizer o que de fato está repercutindo daquilo que foi dito. É porque é verdade? Porque se não é verdade, você pode até ficar meio indignado e você nem vai lembrar daquilo mais depois. Você não vai guardar. Agora, se o que o outro falou te incomodou, porque você sabe que corresponde a uma verdade, é um pastoreio que aquela palavra está fazendo. Ah, padre, mas aquela pessoa nem me conhece. Pois é. Mas às vezes o pastoreio nos chega também através de pessoas que não nos conhecem. É surpreendente. Às vezes nós ficamos impactados pela palavra de alguém que disse algo que faz muito sentido para nós. É assim que a gente vai se autorrevelando, minha gente.
Nós estamos falando tanto que o período de quarentena está sendo um período de autoconhecimento. Por quê? Porque nós estamos nos ouvindo, sim, através dos outros. Volto a dizer, o pastoreio não é uma palavra que nos chama de fora somente. É uma palavra que, ao nos chamar de fora, chama de dentro e a sua alma aplaude, porque você está precisando ouvir aquilo. Quantas vezes eu tenho a graça, ainda ontem conversando com uma amiga, eu dizia para ela, ela falou, padre, o senhor tem o dom de cura. Eu reconheço que tenho mesmo. E ela me perguntou, e como é que o senhor pode curar alguém? Foi pela palavra. Tia Jo, que ontem eu tive o prazer de conversar demoradamente com ela. Uma mulher sábia que acumula tantas vivências, uma pedagoga, uma mulher especialista em educação. Ela me disse, sim, o Senhor tem o poder de curar as pessoas pela palavra, o Senhor tem o dom de cura, Padre Fábio. Eu tantas vezes já pensei nisso. Por que o meu ministério produziu tantos frutos? E eu não falo isso com nenhuma vaidade, minha gente, porque quem convive comigo sabe que eu não tenho essa vaidade. Pelo contrário, às vezes eu tenho até medo. Eu me lembro que naqueles grandes encontros da Canção Nova, que nós estamos com muita saudade, aquela concentração de quase 100.000 pessoas durante uma missa, aquele silêncio absoluto quando eu começava a pregar. A Bia, a minha querida diretora do programa, diretora não, é a minha assessora, ela é tudo lá no programa de direção espiritual. Ela sempre fala, Padre Fábio, antes da gente começar os programas, né? Vamos fazer bem ao povo. O China, que era o meu produtor, o meu diretor, ele sempre fala, vamos lá, Padre, fazer bem ao coração do povo? Vamos. Porque nós acreditamos no poder do que nós dizemos. Porque o que nós dizemos é o que nós estamos precisando ouvir. Eu não estou dizendo para você alguma coisa que eu não precise ouvir. E quando eu vi aquelas 100.000 pessoas diante de mim, naquele silêncio absoluto, porque quero ouvir o que eu vou dizer, eu sempre era tomado por uma responsabilidade enorme. Meu Deus, que eu nunca machuque o coração desse povo. Eu não quero ser um pastor que entra pelo fundo para saquear as minhas ovelhas. Eu não quero ser um pastor que entre pela porta que não é a oficial, porque eu quero ser reconhecido como alguém que só veio para fazer o bem. Assim como numa das cartas, acho que é de João, né? Que ele fala, Jesus passou pelo mundo e passou fazendo o bem. E Jesus fazia o bem, sobretudo, quando dizia alguma coisa. Porque a palavra dele tinha um poder enorme de acordar as nossas necessidades. E a gente acordia e dizia, meu Deus, como o Senhor tem razão. A palavra que pastoreia, minha gente, guarde isso no seu coração, é aquela que vem de fora e que acorda dentro de nós uma necessidade. Um vazio que até então estava precisando ser preenchido. Por isso que eu me alegro tanto quando eu escuto alguém dizer, Padre, essa missa de hoje foi para mim. O senhor parece que andou ouvindo as conversas aqui em casa. O senhor parece que no momento que o senhor fazia aquele programa, o senhor tinha conversado comigo minutos antes. Era o que eu estava precisando ouvir. Sim, a palavra que pastoreia, ela vem de fora e ela acorda dentro de nós uma necessidade. Ela preenche um vazio e nos leva a tomar atitudes. Assim é com os livros. Eu me lembro que quando eu escrevi o livro Quem Me Roubou de Mim, eu não tinha ideia de como esse livro seria importante na reconstrução de tantas pessoas. Ainda hoje, é o livro meu que mais vende. Aquele livro me deu minha casa, me deu tantas coisas, me deu a oportunidade de dar uma casa com os meus irmãos, me deu a oportunidade de cuidar da minha mãe. Financeiramente ele foi um sucesso. Muitas coisas, eu saí com o pé na frente e outro atrás, precisando começar do nada. E foi escrevendo aquele livro que Deus me deu, aos poucos, uma estabilidade para eu poder viver, para eu poder me doar, porque a gente precisa, né? Eu não sou um padre que vive de dízimos. Eu tenho a minha missão, eu tenho meu trabalho, eu vivo dele. E graças a Deus nunca precisei pedir um centavo para mim.
Mas eu sei que aquele livro foi uma oportunidade. Tem uma pessoa ligando para mim uma hora dessa. Vocês acreditam num negócio desse? Não deve estar vendo a missa. Eu sei que foi uma oportunidade que Deus teve de me transformar primeiro, para depois eu transformar outras pessoas. Porque você acha que eu também não fui roubado de mim? Numa experiência que me marcou profundamente, que me ensinou profundamente. Então eu sabia, eu preciso ouvir isso. Então eu estou escrevendo esse livro a partir de uma necessidade que eu tenho. E sei que muitas outras pessoas têm necessidade de ouvir isso que eu estou escrevendo, de ler isso que eu estou escrevendo. Eu não estou escrevendo um livro para os outros somente. Eu estou partindo de mim. Ele não é o resultado de uma teoria. É o resultado de uma prática que depois eu vou teorizar. Eu não estou teorizando para depois viver. Eu vivo, depois eu teorizo. O maior desafio de quem escreve é antes conviver com seus livros, é viver os seus livros, é experimentar os seus livros. Depois você faz. É numa sentada você escreve. Mas às vezes você precisa de 10, 15 anos para viver. E às vezes você também é assim. Você precisa de 10, 15 anos para viver, para depois entender o que aconteceu. E agora o intervalo para você voltar comigo vai continuar na homilia, porque estamos falando demais hoje. Então nós vamos fazer aquela pausazinha que já está dando uma hora de live. Você não vai embora, que nós vamos continuar aqui mais uns minutinhos de reflexão para dar continuidade à nossa missa. Já voltou? Voltando, esperar o povo reunir na sala, esperar as pessoas ficarem com a gente. Podemos continuar? Esperar mais um pouquinho. Mas de repente volta. Mas deixa eu continuar. Às vezes nós temos aquela impressão de que nós estamos fazendo para nós, não é? Ou melhor, às vezes nós temos a impressão de que nós estamos fazendo para os outros, mas não é para nós. Repare nas suas necessidades. Você tem necessidades. Não adianta você querer oferecer ao outro uma solução se antes você não experimentou. Nós somos o lugar onde nós experimentamos a vida, minha gente. Eu preciso o tempo todo de palavras que pastoreiem a minha alma, porque muito facilmente eu fico nas facilidades do egoísmo. Muitas vezes eu fico nos vícios de uma vida desregrada, infeliz. Às vezes eu tenho uma habilidade enorme de ser o meu pior inimigo. Quantas vezes você foi o pior inimigo? O seu pior inimigo? Quantas vezes você teve aquela ilusão de que os outros é que lhe podiam destruir? Não é não. Porque em última instância é você que vai acolher a voz ou vai rejeitá-la. Aquilo que está sendo dito por fora, se você acolhe dentro de você, aí você se transforma em seu inimigo. Se aquilo que está sendo dito é ruim, você guarda. Nós somos muitas vezes traumatizados assim, né? Porque nós somos crianças. O pai, diante de uma dificuldade que você teve, chama você de burro. A palavra do seu pai é tão importante para você que você acredita que você é burro. E às vezes você passa uma vida inteira desperdiçando a sua inteligência, porque naquele momento da vida você acreditou no que o seu pai disse. Você não conseguiu desabrochar a sua inteligência porque você acreditou que seu pai disse que você era burro e você ficou. Não pode. Não pode, você não pode cometer esse crime contra você. A voz que pastoreia é aquela voz que nos chama para o amadurecimento, para o desabrochar de tudo aquilo que em nós é maravilhoso, minha gente. Por isso que eu preciso ter um pastor amigo, um amigo pastor. Eu tenho um pastor amigo, que é o pastor Caio Fábio, que é um homem que participa mesmo da minha vida. E ele é um amigo pastor. Eu trouxe para a minha vida, pela autoridade espiritual que ele tem, um homem que eu conheço, que eu identifico muito próximo da verdade, da sabedoria evangélica,
e eu quero ele comigo, porque ele é meu amigo. Ou pessoas simples no meu dia a dia, que tem palavras proféticas na minha história, como a tia Ju. Padre Fábio, o senhor tem o poder de cura. Quantas vezes eu já pensei nisso, mas a palavra dela ontem para mim confirmou aquilo que de alguma forma eu já sei. Preste atenção no que os que te amam lhe dizem. Você pode observar que muitas destruições acontecem na nossa vida quando nós paramos de ouvir as pessoas que nos amam, ou quando nós trocamos, deixamos de ouvir as pessoas que nos amam para ouvir aqueles que acabaram de chegar. Quantas vezes nos nossos relacionamentos a gente se destrói porque a gente deixou de ouvir as pessoas que nos amam? A infidelidade entre casais acontece muito nesse momento, quando a gente deixa de ouvir o outro, quando a voz do outro deixa de acordar o significado que a gente sabe que ele tem na nossa vida. E depois que você cai na traição, que você cai no sentimento de fracasso, o que mais lhe dói é isso. Em algum momento eu ouvi, muito mais a voz que não me amava. E ao ouvir a voz que não me amava, eu me transformei num ser humano que eu não gostaria de ser. Infiel, trapaceador, incapaz de viver o que há de mais sólido e bonito dentro das relações que eu estabeleci. Aí aquela velha história que nós falamos no ato penitencial. Eu começo a morar fora de mim, porque as vozes que eu estou ouvindo não me chamam para dentro de mim, elas me expulsam. Ou as vozes que eu estou ouvindo ajudam a me edificar as moradas do pecado. Ou então a voz que eu estou ouvindo, ela aguça aquilo que em mim é mais sórdido, mais pecaminoso. E não é à toa que a gente tem aquele ditado, né? Diga-me com quem tu andas, e eu direi quem és. Eu modificaria, porque Jesus andou com muita gente ruim e não se transformou nelas. Diga-me quem tu ouves, que às vezes você pode estar trabalhando com uma pessoa que você sabe que é ruim, você anda com ela, mas você não permite as influências ruins dela sobre você, porque a voz não te chama, a voz não repercute dentro de você. Quando ela chega, ela não produz frutos. Então, a voz que nos pastoreia. Se você quiser prestar atenção na qualidade da sua vida, é só você prestar atenção a quem você escuta. Quem tem influência sobre você? Quais são as vozes que despertam as suas vozes interior? Peçamos que Deus hoje nos lave, nos purifique de tudo, de todos os sentimentos, os pensamentos, as atitudes que não nos fazem bem. Essa música é linda, Celina Borges, lava-me. Nós precisamos ser lavados diariamente, para que o nosso coração não fique preso às vozes que nos destroem. Que as vozes que são proféticas na nossa vida sejam aquelas que estejam comprometidas com a nossa felicidade. Pare de ouvir os que não estão interessados na felicidade da sua família. Pare de ouvir os que não estão interessados na sua felicidade, os que querem a corrupção da sua alma, os que lhe prometem facilidades, os bajuladores. Pare de ouvir os bajuladores. Preste atenção nos que lhe propõem os enfrentamentos, nos que lhe fazem chegar ao centro da sua verdade e com muita responsabilidade colocar tudo em ordem, para que os rios do Senhor possam purificar as nossas águas, para que os rios do Senhor possam purificar os nossos pensamentos, para que as nossas águas poluídas possam ser abundantemente visitadas pelas águas do coração de Deus.
sentimento opressivo prevaleça sobre o nosso desejo de cultivar esperanças e alimentar o nosso coração com tudo aquilo que é sagrado. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos ao Senhor agora. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, sobre nós do nosso sacrifício, Para a glória do Exaltar, Senhor. Trilha sonora que às vezes não é fácil, não. O povo liga no meio do caminho, vamos colocar isso aqui. Para não haver perigo. Quero que você também, neste momento, acompanhe com a gente a oração eucarística, sabendo que este momento é tão importante, porque é um momento que nós preparamos o nosso coração para que o pão e o vinho se transformem no corpo e no sangue de Jesus. Então, como nós já dizíamos em outras missas, é a oportunidade que a gente tem de ter o nosso coração transformado no coração de Jesus, que é o nosso grande desejo. É a nossa vontade de que tudo aquilo que é pecaminoso em nós possa ser transformado no coração de Jesus. Concedeu, Deus, que sempre nos alegremos por estes mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. O nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever de salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado.
Ele continua a oferecer-se pela humanidade e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós os aclamamos dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Nós suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com Dom Wilson, nosso Bispo, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Queremos aqui lembrar todas as pessoas que morreram ao longo desta semana, que não puderam ter as suas missas celebradas, todos aqueles que também ao longo dessa semana tiveram as suas datas significativas de 1 ano, 2, 3 de falecimento das pessoas que amávamos. Queremos nesta hora recordar e também de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não dei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja.
Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja com todos vocês. Amor de Cristo. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a salvação. você que em casa não pode participar deste momento, nós queremos unir o nosso coração ao de vocês, para que essa Eucaristia, todas as suas bênçãos, todas as suas graças, sejam derramadas sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu coração. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizendo a palavra, eu serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Essa mão que comigo está, quando não tenho forças. É a mão que vem me levantar quando chegam as provas. Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. É a mesma que hoje me acompanha, a mão de sinto essa mão que comigo está quando não tenho forças. É a mão que vem me levantar quando chego às provas. Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. É a mesma que hoje me acompanha, a mão de Deus. É a que me sustenta quando eu cair, é a que me dá forças para resistir. A que me alcança, que nunca falha, me move com poder. É a
forças para resistir. Não cansa, que nunca falha, me move com poder. É a que me sustenta quando eu vou cair. É a que me dá forças para resistir. A que não cansa, que nunca falha, me move com poder. A mão de Deus. É a que me sustenta, é a que me dá forças para resistir, a que me alcança, que nunca falha, me move com poder. É a que me sustenta, é a que me dá forças para resistir, a que me alcança, que nunca falha, me move com poder. A mão de Deus. Hoje nós queremos te assegurar que você não está sozinho. Deus é com você. A mão de Deus lhe sustenta. Pode deixar assim, um pouquinho mais. Essa música vai nos ajudar a rezar agora. Hoje nós falamos que Jesus tem o poder de purificar as águas da nossa vida. Vamos pensar que as nossas emoções são como rios, que às vezes estão poluídos por aquilo que há de mais mesquinho. Às vezes o outro passou na nossa vida, deixou-nos a infidelidade, e por causa da infidelidade nós ficamos inseguros. Por causa da infidelidade nós ficamos traidores também. Às vezes o outro passou na nossa vida e deixou a inveja. Nós ouvimos aquela voz e mesmo que não fosse para nós, guardamos e também ficamos invejosos. Ciumentos, como nós falávamos. Às vezes nós guardamos o que há de mais mesquinho, o que é um pecado contra nós e contra Deus. Toda vez que nós perdemos a oportunidade de fazer brilhar o que temos de mais sagrado, nós estamos pecando contra a nossa essência, contra a nossa existência. Hoje, esta presença eucarística de Jesus que você pode ver aqui, nas minhas mãos, está derramando sobre nossas casas as suas bênçãos, purificando as águas dos nossos rios, colocando a mão naquele lugar na nossa vida onde existe dor, onde existe sofrimento. Lá dentro de nós, onde estão alojadas as tristezas, as inseguranças, os medos. Hoje o Senhor está restaurando na nossa vida, na nossa história, tudo aquilo que está adoecido pelo tempo e pelas pessoas. Acredite hoje, que hoje a presença de Deus está sendo derramada. A presença de Deus está sendo oferecida como escudo de proteção. A presença de Deus nos protegendo de tudo aquilo que em nós é perigoso a nós mesmos. Sim, Senhor Jesus, hoje nós queremos pedir que a vossa proteção nos livre de todos os sentimentos, pensamentos e atitudes e palavras que são nocivos em nós, fazendo cair por terra tudo aquilo que possa ser um obstáculo ao nosso amadurecimento, à nossa vida. Lava-me, ó Senhor, nos teus rios, lava-me,
águas dos rios de Deus possa lavar-nos, possa purificar-nos. Velai com solicitude ao bom pastor sobre o vosso rebanho, e concebeis que vivam nos prados eternos as ovelhas que remistes pelo sangue do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Nós vamos derramar agora a bênção sobre todos nós, com a presença de Jesus Eucarístico, bênção do Santíssimo Sacramento sobre as nossas casas, de maneira especial para livrarmos de tudo aquilo que é opressivo, para livrarmos, arrancarmos das vozes que não querem o nosso bem, que de alguma forma exercem autoridade sobre nós e que são nocivas, perigosas, porque nos afastam da nossa verdade. Que o Senhor Jesus hoje, ao ser levantado, possa atingir-nos, possa curar-nos, possa transformar-nos. O Senhor esteja convosco. Ele está no caminho de nós. Desça sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Queremos agradecer a você e a sua família que estiveram ligados conosco, que participaram mais uma vez da missa aqui em casa. É uma alegria enorme, uma alegria imensa poder abrir a nossa capelinha para que você também possa rezar, possa colocar o coração em sintonia com o Senhor. Aproveite esse tempo diferente, mergulhe nas suas águas, conheça-se. É um exercício místico, é um exercício religioso. A palavra religião, religar, é unir as duas pontas. A integração de tudo aquilo que em nós precisa ser reintegrado é absolutamente necessária para o nosso bem-estar. O bem-estar, essa respiração tranquila, que é fruto do bem-estar, que é uma expressão do bem-estar, só é possível a quem se cultiva diariamente. Crie o seu momento de intimidade com Deus, aprenda, aproveite que este momento está nos dando tempo para isso. Aprofunde-se nas suas questões, tenha coragem de identificar quais são as águas que em você precisam ser expulsas, libertadas, que não podem continuar paradas dentro de você. As forças de Deus em nós nos movem como rios. As forças demoníacas paralisam as águas. E toda água que fica paralisada apodrece e faz muito mal a nós e a quem estiver perto de nós. Do fundo do meu coração, muito obrigado por acreditar que este momento possa lhe fazer bem, por ficar conectado com a gente neste momento de intimidade com o Senhor. Um bom final de semana, bom final de domingo, e uma boa semana para todos nós.